Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 13, O Mundo Sem Culpa. Vamos continuar a leitura da seção 1, a inculpabilidade e a invulnerabilidade. Parágrafo 7. À medida que percebes os companheiros santos que viajam contigo, reconhecerás que não há jornada, mas só um despertar. O Filho de Deus que não dorme tem mantido a fé em seu Pai por ti. Não há estrada pela qual viajar e não há tempo através do qual viajar, pois Deus não espera o seu Filho no tempo, para sempre recusando-se a ser sem ele. E sempre tem sido assim. Permite que a santidade do Filho de Deus brilhe, afastando a nuvem de culpa que escurece a tua mente e, aceitando a sua pureza como tua, aprende com ele que ela é tua. À medida que vamos reconhecendo que o nosso irmão é o mesmo ser que nós, vamos reconhecendo o nosso despertar, reconhecendo que somos o próprio Filho de Deus. Esse não dorme. Para ele não há tempo, pois ele nunca saiu da presença do seu Pai. O Pai não pode ser sem o Filho, e nós só precisamos permitir esse acesso, afastando a culpa em nós, aceitando que a pureza do Filho é a nossa, pois nós já somos o Filho Santo agora, nesse instante. 8. Tu és invulnerável porque não tens culpa. Só através da culpa é que podes te apegar ao passado, pois a culpa estabelece que serás punido pelo que fizeste e depende, portanto, de um tempo unidimensional, procedendo do passado para o futuro. Ninguém que acredite nisso pode compreender o que sempre significa e, portanto, a culpa não pode deixar de privar-te da apreciação da eternidade. Tu és imortal porque és eterno, e o que é sempre tem que ser agora. A culpa, então, é uma forma de manter o passado e o futuro em tua mente, para assegurar a continuidade do ego. Pois, se o que foi será punido, a continuidade do ego está garantida. No entanto, a garantia da tua continuidade é de Deus, não do ego. E a imortalidade é o oposto do tempo, pois o tempo passa enquanto a imortalidade é constante. Nós acreditamos em passado, presente e futuro. Acreditamos que nessa linha de tempo seremos punidos por aquilo que fizemos. A culpa é um mecanismo que assegura a continuidade do ego, do nosso ser separado. Mas a nossa real continuidade só vem a partir de Deus. Nós somos eternos e imortais, porque somos o próprio Filho. E isso é sempre, é a todo instante. Nunca deixarei de ser. 9. A aceitação da expiação te ensina o que é a imortalidade, pois ao aceitar a tua inculpabilidade, aprendes que o passado nunca foi, e desse modo o futuro é desnecessário e não há de ser. O futuro, no tempo, está sempre associado com a expiação, e só a culpa poderia induzir a um senso de necessidade de expiação. Aceitar como tua a inculpabilidade do Filho de Deus é, portanto, o caminho de Deus para lembrar-te do seu Filho e do que ele é na verdade, pois Deus nunca condenou o seu Filho e, sendo sem culpa, ele é eterno. Aceitando a expiação, aceitamos quem nós realmente somos e, assim, aceitamos que não somos culpados, não nos separamos. E este é o caminho para relembrarmos de quem realmente somos, o próprio Filho de Deus, que nunca condenou seu Filho a nada, pois sempre soube que o Filho não se separou. 10. Tu não podes dissipar a culpa, fazendo com que ela seja real e depois expiando-a.
Esse é o plano do ego, que ele oferece ao invés de dissipá-la. O ego crê na expiação através do ataque, estando totalmente comprometido com a noção insana de que o ataque é a salvação. E tu, que aprecias a culpa, necessariamente também acreditas nisso, pois de que outra forma, senão identificando-te com o ego, poderias manter com tanto apreço o que não queres? Não podemos tornar a culpa real e depois pensar na expiação. Isso é o que o ego faz. Não há nada nem ninguém fora de nós que possa nos salvar. Isso é somente um truque do ego, que se sente tão pequeno, tão limitado, que precisa jogar fora a ideia de um Salvador que irá me salvar. O Salvador, o Filho, está em cada um de nós que relembra da sua unidade com seu Pai. 11. O ego te ensina a atacar a ti mesmo porque és culpado, e isso não pode deixar de aumentar a culpa, pois a culpa é o resultado do ataque. No ensinamento do ego, portanto, não há como escapar da culpa, pois o ataque faz com que a culpa seja real, e se ela é real, não há nenhum caminho para superá-la. O Espírito Santo a dissipa simplesmente através do calmo reconhecimento de que ela nunca existiu. Quando ele olha para o Filho de Deus sem culpa, ele tem o conhecimento de que isso é verdadeiro. E sendo verdadeiro para ti, não podes atacar a ti mesmo, pois sem culpa o ataque é impossível. Assim sendo, estás salvo, porque o Filho de Deus é sem culpa, e sendo totalmente puro, tu és invulnerável. Nós acreditamos muito na culpa e trazemos o nosso passado para justificar o quanto nos sentimos culpados. E isso é um auto-ataque. Isso é o que o pensamento de separação faz conosco. Já o Espírito Santo, ele dissipa a culpa, porque ele reconhece que ela nunca existiu. E quando acessamos o Espírito Santo na nossa mente, percebemos como isso é verdadeiro. E assim não podemos mais atacar a nós mesmos, porque nos vemos completamente sem culpa. E ao reconhecermos que não temos culpa, pois não houve separação, vemos como somos invulneráveis, como o próprio Filho Santo de Deus, em unidade com seu Pai. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura deste capítulo.